Olá, pessoal. Então, aqui estamos na nossa live interativa, onde vocês trazem as suas perguntas e eu respondo aqui ao vivo. Muito bem, então sejam bem-vindos. Oi, Leda. Que bom te ver por aqui, né? Então. Ah, Nessa nossa live, que é uma vez ao mês, a proposta olá, gente. A proposta é que a gente, que eu responda a vocês aqui ao vivo, as perguntas de vocês. Também vocês podem vir trazer um depoimento, uma descoberta. Então, olha lá, Leda, Terezinha. Então. Que bom. E a Terezinha de Chapecó, né? Nós vamos nos encontrar agora em começo de setembro. Temos um módulo. Elaine, como vai? Então, por enquanto ainda consigo aqui cumprimentar vocês, né? Que bom. Sejam muito bem-vindos. E se vocês têm perguntas, vocês escrevem aqui. Quero perguntar. Olá, Daniele, Cláudio. Vocês sinalizam aqui, né? Eu quero perguntar, e aí eu chamo vocês. Eu não chamo se vocês não dizem que querem fazer alguma pergunta, tá? Só vou chamar quem falar que quer entrar aqui ao vivo, né? Pode dizer me chama, quero perguntar, e aí a gente compartilha aqui a tela e conversamos juntos. Eu gosto de responder as perguntas de vocês por aqui porque eu vejo o rosto de vocês. E como a gente sempre fala ali nos nossos estudos, né? Aquilo que está atrás do que a pessoa diz. Muitas vezes, e em geral, né? Nós temos, olá, nós temos o hábito, né? De dizer uma coisa, fazer uma pergunta, falar alguma coisa, contar um caso, contar uma situação, que não é exatamente aquilo que é a verdade. Porque não estamos acostumados, né? Nem sabemos. Aliás, vai ter um volume da comunidade de estudos que vai ser sobre comunicação, para a gente aprender um pouquinho mais sobre como podemos nos comunicar, como decifrar o que o cliente comunica e como nós podemos nos comunicar com um pouco mais de eficiência. Porque temos dificuldades, né, de comunicação. Os nossos próximos volumes da comunidade de estudos vão ser muito interessantes. Nós temos agora, neste mês, no dia 17, é sempre dia 17 de cada mês, o tema é quem pode ser constelado e quem pode ser constelador. Olha que tema interessante. No outro mês nós temos sobre vocação e profissão. Depois nós vamos ter sobre o campo das constelações. E assim, cada mês, um tema diferente, um tema que é desafiador para quem ajuda pessoas. E olá, Michele. Sim, sobre comunicação, né? A gente precisa aprender um pouquinho mais sobre comunicação, né? Como é que a gente se comunica e como é que nós podemos ajudar as pessoas. Porque, bem como eu estava dizendo para vocês, às vezes as pessoas trazem uma questão e dizem algo que não é exatamente aquilo, né? Que querem dizer, porque a gente não sabe de fato se expressar, né? Hoje mesmo eu coloquei no nosso grupo de estudos uma pergunta de uma pessoa e que ela dizia algo a respeito de um relacionamento, mas o pano de fundo da questão era um pouco diferente. E aí o que acontece? Bom, eu vou falando aqui,
fazendo um esquenta, tá? Daqui a pouco vocês trazem as suas perguntas, eu respondo aqui ao vivo. Como a gente olha para aquilo que não é dito. Nós temos um volume, se não me engano, é o 22 ou 23 da nossa comunidade de estudos, que fala sobre isso, o que está atrás do que o cliente traz. Então, muito bem, se vocês têm alguma pergunta, a gente conversa aqui ao vivo, vocês dividem a tela comigo e eu vou olhar para vocês e ver o que vocês estão trazendo, né? Fiquem à vontade, é só sinalizar aqui, mandar um recadinho. O Alfredo está aqui atento, me ajudando, né, querido, para ver quem está chegando, quem está fazendo pergunta. Eu não consigo ver tudo, mas ele está atento aqui, me ajudando aqui no apoio. Então, vocês podem sinalizar aqui. Ó, o Alfredo acabou de colocar aqui o nosso site, para vocês verem também os materiais que tem lá. No nosso canal de YouTube tem bastante vídeos, também respondendo as perguntas de vocês. Como é que se faz Familienstellen? Como é que se faz essa constelação familiar, né? Como é que se toma os pais? O que mais, querido, que a gente tem lá no canal? Ansiedade, o que está atrás da ansiedade. Então, tem muita coisa interessante. Então, olá, Ângela, seja bem-vindo. Pessoal aqui da nossa comunidade de estudos, que bom. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Eu estava falando aqui, enquanto vocês não se manifestam, ninguém faz uma pergunta. E assim, ó, vocês deixam para o final, né? Aí chega bem no fim, quando está acabando a live, e todo mundo vem perguntar. Então vamos lá. Eu estava falando para vocês aqui da nossa comunidade de estudos e dos temas, né? Nós vamos falar sobre o campo das constelações, nós vamos falar sobre depressão, e nós já temos 25 volumes publicados com temas diferentes, né? Que o Valfredo está falando aqui lá na plataforma de estudos, com muita coisa interessante. Hoje, Dia dos Namorados, né? Então nós temos lá além dos volumes que tratam dos assuntos de casais, temos também, acho que o volume 2, sobre relacionamentos abusivos, como lidar com clientes que vêm trazendo essas situações. Oi, Fábio, vi você chegar aqui. Gente, está esfriando aqui onde eu moro, numa praia, né? E essa mudança de temperatura está deixando a garganta da gente sofrer um pouquinho. Mas vamos lá. Fábio, a gente se encontra aí começo de setembro, né? Em Chapecó. E neste ano, em outubro, nós temos mais uma vez o evento na Alemanha. Vamos estudar lá mais uma vez, né? Valfredo e eu já estamos preparados para ir. E na próxima semana, agora eu vou a São Paulo, aonde a gente encontra com a Sophie Hellinger, num seminário de 4 dias lá em São Paulo. O Fábio, que está aqui, já participou de 2 volumes da nossa comunidade de estudos. Olá, Gelsi, tudo bem? A respeito de empresas, como empresário, né? A gente conversou sobre empresas, e também a respeito de relacionamento de casal. Isso, então, a gente tem o nosso encontro lá, o nosso módulo, né? Início de setembro. Muito bem, vocês vão fazendo suas perguntas, eu estou aqui disponível para responder as questões de vocês. O que vocês, como eu falo lá quando eu vou trabalhar no presídio, né, que eu vou atender as pessoas, o que está pegando? Olá, Daniele.
O que está pegando aqui? Quais são as dúvidas? O que vocês gostariam de saber, de comentar, de trocar ideia? Algum atendimento que vocês estão fazendo? Algum assunto de cliente? Um assunto pessoal? Aqui vale tudo e serve para todos. Às vezes é uma pergunta muito pessoal, mas serve para as outras pessoas que estão escutando também. Por falar em escutar, se vocês escutarem os barulhinhos pipocando, é a lenha na lareira. Que hoje era dia de fazer fogo na lareira, porque aqui no sul começou o frio. Então vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, fique à vontade aqui para colocar a sua questão, que sempre vai ajudar a muitas pessoas. Nós temos um grupo de estudos, na nossa comunidade de estudos, um grupo de WhatsApp, onde eu respondo perguntas dos integrantes, né? É um grupo exclusivo para os participantes. E ali sempre tem perguntas muito interessantes. Ah, Daniele quer colocar uma pergunta, pois não. Olá, Flávia, como vai? Podem colocar aqui as suas perguntas. De preferência, eu quero chamar vocês aqui para conversar ao vivo, mas vocês podem colocar aqui as suas perguntas também, se eu puder responder, é claro que sim. Para quem está iniciando, como começar a aprender a olhar o conflito e identificar o que está acontecendo? Uma boa pergunta, Daniele. As ordens que Bert Hellinger nos trouxe. Ali tem toda forma, também feliz, Flávia, também me alegro. Nas ordens da vida, que Bert Hellinger chamou as ordens do amor, ali tem tudo. São apenas 3 ordens básicas, muito simples: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Mas quando você aprende, estuda essas ordens, você consegue perceber o que está em desordem. Vou dar um exemplo para vocês. Se, por exemplo, uma pessoa diz: eu não aceito, eu não concordo com o jeito como minha mãe é, ou o jeito como meu pai é. Quando uma pessoa traz um tema assim, o que está fora de ordem? Então, quando você identifica já direto o que está fora de ordem, você já sabe para onde vai a ordem. Seja qual for a questão, e todas as questões são diferentes, todas são únicas. Não existe em constelação familiar algo pronto, não é um método, né? Não é uma técnica. Cada caso vai ser único. Mas você já sabe para onde vai a ordem. Elaine, fazendo um texto para pós... Ah, que bom, sobre as ordens da ajuda. Elaine, eu acho que é a melhor bússola para quem quer ajudar pessoas, para quem quer ser constelador, ou em qualquer profissão, médico, professor, advogado, juiz, terapeuta, policial penal, personal trainer, né? Temos várias profissões que são os nossos alunos, todos aproveitam as ordens da ajuda. Acredito que isso é o básico. Se alguém quer saber como ajudar outras pessoas, é seguir as ordens da ajuda. Ótimo, como delegada também, perfeito. Em qualquer profissão, não é, Elaine? Que bom. Não é só para consteladores. A gente
Usa essas posturas, as ordens de ajuda para a nossa família, para o nosso trabalho, para todas as nossas relações. Então, nós temos ali, como a Daniele disse, quem é novo, né? Para onde vai olhar quando um cliente traz um conflito? Observe o que está fora de ordem e você vai saber para onde vai ser colocado em ordem. Vou pegar o exemplo aqui, vamos ver se alguém de vocês aqui gostaria de responder. Eu coloquei um exemplo bem básico. Uma pessoa vem reclamando do pai ou da mãe, que não foi bom, que não foi certo, que não é adequado, que não é correto. Isso não está em ordem. Para onde vai a ordem? Alguém arrisca colocar aqui uma resposta? Noeli, que interessante. Eu posso chamar você aqui ao vivo, Noeli? Me responde se eu posso te chamar, porque é muito interessante a tua pergunta. Se você disser sim, pode chamar, ou simplesmente sim, eu te chamo aqui, a gente compartilha a tela e eu te respondo aqui ao vivo, tá? Veja se você pode. Então, alguém de vocês gostaria de trazer a resposta? O que acontece, o que está... sobre a constelação na água, ótimo. Então, vou chamar primeiro a Noeli e depois a gente vai falar sobre a constelação na água, que também é algo bem interessante. Vamos ver, vou te procurar aqui, Noeli, onde você está. Já chamei a Noeli, vamos ver se ela vem aqui. Vamos aguardar. Aí, muito bom. Onde você está? Na minha casa, oi! Tudo bem? Tudo bem, Meli, como vai? Ai, bem, graças a Deus. Ótimo. Então, agora você pode fazer a sua pergunta. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, eu adio muito as coisas. Tipo, procrastinação, eu digo que é a palavra correta. E às vezes também eu sinto que tenho preguiça, tipo, se eu tiver que ir num supermercado comprar alguma coisa, eu não consigo sair de dentro de casa para ir buscar, para comprar. Eu tenho que ir na farmácia, qualquer coisa que eu tenha que movimentar, sair do lugar, eu tenho dificuldade com isso. E eu queria saber o porquê disso. Sim, o porquê, né, de deixar as coisas para depois. Nós temos até um volume na nossa comunidade de estudos que é presente, passado e futuro. E é muito interessante a gente observar nas constelações, e você estuda constelações, né? É interessante a gente observar como às vezes a gente sai do presente para ir para o passado ou para o futuro. E tanto o passado como o futuro são lugares onde a gente escapa do presente. A gente escapa de olhar para o presente. No teu caso, Noeli, olhando aqui para você, para a gente conversando, eu te faço uma pergunta. Com quem você aprendeu isso? Pois agora, a minha, talvez, eu não sei se isso tem a ver com a minha mãe, porque minha mãe fazia as coisas, meu pai que trabalhava, entendeu? Pronto. Você já respondeu. E eu tenho muita dificuldade. E o meu marido, ele faleceu tem 1 ano e pouco, e ele que fazia tudo isso. E agora eu tenho que fazer, mas ainda tenho dificuldade. Você já respondeu. Sinta essa resposta no teu coração. Você já respondeu tudo. É assim que nós somos. Não tem nada errado. Eu tô lutando contra isso, assim, sabe? Eu melhorei, mas ainda continuo lutando contra isso, mas é tão, assim, forte. Parece uma coisa enraizada, assim, sabe? Claro que sim. Claro. É amor.
Sim, é o amor pela sua mãe. Agora, observe as tuas palavras. Como é interessante quando vocês vêm aqui. Por isso eu gosto de olhar para vocês quando vocês fazem as perguntas. Observe, eu estou lutando contra isso. Nunca vai Sim. conseguir alguma coisa enquanto você sentir que precisa lutar. Hum, Porque você não vai lutar contra a mamãe. é. É. Então, é só para você refletir um pouquinho e você vai sentir no seu coração qual é o caminho. Para onde isso vai? Para onde pode ser saudável? Ah, o que você pode fazer para que seja saudável? Ok? É. Então, tá bom. Ah, Obrigada. obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Ah, Foi bem esclarecedor. agora, Ah, que turma você está, Noeli? eu fiz constelação, mas eu atuo assim, não atuo muito. Eu tô só fazendo assim. De vez em quando, Ah, eu quando achei uma que você amiga estava. precisa. Ah, ok, achei que você estava numa das turmas da Hellinger. Não, não, ainda não, mas eu tenho vontade, muita vontade. E eu quero Ok, fazer, eu vou fazer, na verdade. Tem que que colocar, eu bom. vou fazer. Então, tá bom. Então, seja Gratidão. bem-vinda também à nossa comunidade de estudos. O Valfredo vai Ah, colocar aqui o nosso site, você procura lá que você vai gostar. É bem então, interessante, tá bom? tá jóia. Então tá. Beijo para Obrigada. você, tudo de bom. Beijo. Tchau, pra ti também. Tchau. Agora, para sair, você tem que clicar num xizinho que aparece aí. Isso, muito bom. Tínhamos uma outra pergunta a respeito de constelação na água, se não me engano. A pessoa que fez a pergunta, manda um recadinho aqui se eu posso te chamar ao vivo, que é uma pergunta interessante para nós todos. Então, eu não lembro mais quem fez a pergunta, é só dizer se eu posso chamar aqui ao vivo, e aí você entra aqui junto comigo para fazer a sua pergunta. Eu achei bem interessante, acho que é sobre constelação na água, alguma coisa assim, mas eu já não vejo mais quem é a pessoa. Então, se você puder dizer um oi aqui, se você pode entrar aqui comigo ao vivo, eu já chamo você, vamos ver. E se tem mais alguma pergunta que eu não vi, não sei se o Valfredo pegou alguma coisa que eu não vi, também vocês podem sinalizar aqui. Ah, fui eu, Rúbia. Rúbia, não consigo entrar ao vivo. Ok. Então eu vou te responder por aqui, Rúbia. Tudo bem. Então veja, você fez uma pergunta ali, se não me engano, foi falar sobre a constelação na água. E é muito interessante isso, Rúbia, porque não existe, como vou dizer assim, uma constelação que grace isso. Ok. Não, não existe. Agora eu não entendi se a pessoa chama Rúbia ou Grace, mas tudo bem, vou responder aqui, tá? Não existe uma fórmula de se fazer constelação. Pode ser na água, sim. Pode ser com pessoas, sim. Pode ser com bonequinhos? Pode. Pode ser com pedrinhas? Pode. O que é o efeito de uma constelação? O que é a natureza de uma constelação? O que é o resultado de uma constelação? É observar o campo. Se um constelador não sabe entrar no campo, se o constelador não sabe ver, sentir, ler este campo, suportar este campo, trazer à tona aquilo que não foi visto, que é um segredo, que é algo que está atrás do que a pessoa traz, que é aquilo que precisa ser visto e revelado. Este é o campo. Se o constelador não sabe entrar nisso, nenhum recurso vai ser eficiente. Não existe. Então, gente,
Não é constelação na água, não é constelação com pessoas, não é constelação com bonecos, é a constelação que sente e traz o campo. É uma pergunta muito interessante e eu gostaria de falar mais sobre isso com a pessoa que fez a pergunta. Quem sabe no mês que vem, na próxima live, né? É sempre na segunda-feira do mês, você possa trazer ao vivo aqui essa pergunta. É muito interessante, porque muita gente me pergunta, quase todos os dias eu recebo esse tipo de pergunta. Prof, e a constelação na água? Prof, a constelação com os bonecos funciona? Prof, a constelação online? A constelação com imagens internas? Eu faço só com imagens internas. Quem vem constelar comigo online, só com imagens internas. Mas eu também posso usar bonequinhos, eu também posso usar pedrinhas, né? Então, não é o objeto, porque um objeto ou uma pessoa não faz nada, não serve para nada, se o constelador não souber sentir, ver o campo. Claro. Então, gente, se preparem quando vocês quiserem ser consteladores, ajudarem outras pessoas a encontrarem respostas, vocês precisam aprender a sentir o campo, ver o campo, trazer à tona aquilo que não foi visto. Isso é uma constelação. Numa constelação, o cliente não traz o tema que ele vai acessar, porque ele não sabe o que ele vai acessar. Nem o constelador sabe. É o campo do cliente que vai mostrar. Então, o cliente pode trazer uma questão. Eu tenho uma dificuldade com meu pai, eu tenho uma questão com o meu trabalho, eu tenho um problema com o irmão. Sim, isso é verdade. Mas qual é esse problema? Onde ele está? Que muitas vezes a raiz é num outro lugar, é o campo que vai mostrar. E se o constelador não estiver preparado para sentir esse campo, para trazer essa resposta, a constelação é apenas um teatro, pode fazer com qualquer coisa e não vai dar em nada. Então, gente, se proponham a percepção do campo. Nós vamos ter um volume agora, que é o volume 27, vai tratar exatamente sobre isso, o que é o campo da constelação, né? Então, a Dani atrai muitos clientes com situações semelhantes. Ah, sim, você está dizendo que você atrai clientes com situações semelhantes à sua. Claro, é verdade. Daniele, você pode entrar aqui junto comigo, ao vivo? Podemos conversar? Me sinaliza aqui se sim, e aí eu te chamo. E a gente conversa aqui ao vivo. Bem interessante que você traz. Para quem quer participar e fazer pergunta, dizer, eu quero participar. Isso, ó, o Valfredo está dizendo aqui. Ó. Faz a pergunta por escrito. Pode, então tá bom, Dani, vou te chamar aqui. Que bom, vamos lá. Daniele, vamos ver onde está. Onde está a Daniele? Aqui. Pronto. Já chamei você. Vamos ver se você entra aqui. Cadê você? Muito bom. Tudo bem, Marilene? Bem, Daniele, como vai? Ótima. Muito bem hoje. Que bom. Você tem uma pergunta, né? Então coloca a tua pergunta aqui, interessante. Foi muito desafiante, eu nunca aconteceu comigo. Foi um cliente quase atrás do outro, no último mês, com os temas, assim, situações muito semelhantes a que eu estou passando. Eu estou no final do relacionamento, quer dizer, um término, e foi impressionante. No início, eu cheguei a ficar assustada do o que quer mostrar. E eu aprendi muito nas suas aulas, que a gente tem que ficar sempre no último lugar, olhando. Foi muito desafiante. E teve momentos que realmente eu me perguntei, parecia que estava trazendo uma resposta que eu estava procurando.
E eu ia perguntar isso. Isso pode acontecer, o próprio cliente trazer uma resposta minha de alguma forma, ou uma clareza, porque eu lembro que você fala, a gente tem que ficar distante. E eu, na minha distância aqui, e aparecia a resposta. Eu ficava mais leve no final, e eu fiquei nessa dúvida. Realmente, há respostas para nós, facilitadores, nessa situação? Claro que sim, claro que sim. E é desafiador mesmo, Daniele, porque o cliente está ali com a situação dele para ser atendido por você e você se coloca a serviço, disponível para esse atendimento. Então, por isso, você toma aquela distância, se retira um pouquinho disso, mesmo que esteja muito parecido com o seu caso, que você reconheça algumas coisas, né? Você se afasta um pouquinho para olhar para a situação do cliente, que é única. Lembra, né, Daniele? Eu digo para vocês, às vezes, assim, nas aulas, a gente olha para um caso, mesmo que seja um caso que a gente já viu várias vezes, que seja algo que nos toca profundamente, a gente diz internamente, isso é novo, eu nunca vi. Porque é um caso único. E ali você está a serviço daquela vida, daquela pessoa, daquele caso único. Então, ao mesmo tempo que exige de você esse distanciamento, esse vazio para você poder olhar para o caso dessa pessoa que é único, também vai ter situações, vai ter insights que vão servir para você. Nada é por acaso. Os clientes não vêm por acaso. Então, ao mesmo tempo que você diz para esses clientes, eu nunca vi isso, é tudo novo. Também no teu coração você diz, ainda isso eu precisava saber. Até quando vai nas visualizações, mesmo que seja algo novo, algo se mostra do outro cliente, mas há um aprendizado também para mim, de alguma forma. E se isso acontece, a sua alma está pronta para ver. Daniele, tem uma coisa muito interessante, né, que acontece conosco, e muitas vezes os alunos perguntam, né, até porque eu tenho mais idade, já dou aula há muito tempo, os alunos dizem, prof, você não tem problema? Então, parece que as pessoas que se colocam como consteladores para ajudar a acompanhar outras pessoas não têm dificuldades, mas nós temos igual de todo mundo. Então, você está passando por uma situação humana, que é de muitos. E a tua alma busca respostas e quer ver. Os teus clientes te trazem. É desafiador, Daniele, sim, se colocar nesses dois lugares em que você está totalmente disponível para olhar para uma situação única e que você, como ajudante, também se coloca recebendo algo e grata por receber o que você precisava. Marilise, e se possível mais uma pergunta? Claro, aproveita. Tem algum movimento a mais que eu sinto que eu preciso fazer, ou talvez não, para que haja uma finalização mais saudável? Eu até tentei fazer alguns, quer dizer, tentei, né? O tentar fazer algumas mesmo. E Daniele, você travou um pouquinho aqui, mas eu entendi, nada é por acaso. E assim, eu não escutei toda a tua conversa, mas eu sei do que se trata, né? Finalizar uma relação, né? de forma saudável.
Só tem um jeito. E você já viu isso algumas vezes nas aulas. Só tem um jeito. Gratidão. Gratidão. Só a gratidão faz com que a pessoa, outra pessoa, siga em paz o seu caminho e faz com que você fique livre também. Sim. Pode não ser fácil, é um exercício, uma prática, né? E muitas vezes, né, isso é difícil. Por exemplo, vou trazer aqui um caso assim um pouco mais, vou colocar assim um pouco mais drástico, né? Quando a gente atende a pessoas empreendidas, tanto homens como mulheres, né? Como mostrar isso para essas pessoas, e realmente a gente mostra, né, pelas dinâmicas, pela constelação, para a pessoa ver que gratidão é a única coisa que pode liberar essas duas pessoas. A raiva os mantém juntos, o ódio os mantém juntos. A necessidade de uma reparação os mantém juntos. Tudo mais, além da gratidão, tudo mais, mantém essas pessoas unidas. E aí, às vezes, as pessoas dizem, eu queria não pensar mais nele, eu queria que ele não me escrevesse mais, eu queria que ele não me procurasse, eu queria esquecer e recomeçar, mas ainda, né, eu estou esperando o pedido de desculpas, eu estou esperando que alguma coisa aconteça, eu ainda falta alguma coisa, então eu ainda estou vinculado. Então, Daniele, é a gratidão. E aí, né, usando esse exemplo mais drástico, como a gente vê em casos de abuso, de violência, de alcoolismo, né, que são casos difíceis, né, e as mulheres, ou mesmo os homens, perguntam como ser grato a essa pessoa que me causou tanta dor. Não é ser grato exatamente a esse homem, a essa mulher que te causou dor. É ser grato ao que vocês viveram juntos, ao que você aprendeu. Aquilo que passaram juntos e que te fez crescer. Ótimo. Ok? Obrigada. Obrigada. Obrigada também, Daniela. Tudo de bom. Ok. O Alfredo diz que tem uma pergunta de Letícia. Como é na constelação a relação de uma mãe com perfil narcisista sobre uma filha que a serve? Que interessante. Letícia, você quer vir aqui trazer sua pergunta? Sinaliza para mim, diga sim, eu quero, ou sim, e eu já sei que eu posso te chamar aqui. Se você puder, é algo bem interessante para a gente olhar. Vejam, as perguntas que vêm aqui, mesmo que são de casos pessoais, que bom, Letícia, vou te chamar. Sempre esclarecem para muitas pessoas. Vamos ver, onde está a Letícia? Nunca é por acaso, sempre é para muitos. Vamos ver. Eu não te achei aqui, Letícia. Será que você está... aqui, já achei. Muito bom. Achei você. Já chamei a Letícia. Aí, Olá. muito bom. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Pois não, pode fazer a tua pergunta, Letícia. Então, eu já venho constelando, inclusive, contigo há alguns anos atrás, a relação com a minha mãe. E eu venho numa evolução e amadurecimento, com terapia e outras questões. E hoje eu consigo ver que a minha mãe ela tem um perfil narcisista. Tanto a minha mãe, a minha avó. Eu já consigo ver. Agora, no final, que tu estava falando com a outra moça, tu falou sobre a gratidão que tem que ter por mais que tenha dor.
Então, eu já consigo ver isso. Eu consigo ver que eu tenho o amor pela minha mãe, pelas coisas. Mas como fica agora? Como é a visão da constelação para essa relação? É bem interessante a tua pergunta. Bem interessante. A gente podia ficar horas aqui falando sobre isso, Letícia. Muito bom. Eu vou tentar colocar de uma forma breve, tá? Primeira coisa, a mãe é o que ela é. Não pode ser diferente. Ela é assim. Sua avó é assim, sua mãe é assim. E exatamente como ela é a mãe certa para você. Só poderia ser essa mãe, você não poderia ter outra. Senão não seria você. Então, a mãe é quem ela pode ser. Ponto. Nada mais podemos fazer com relação a isso. O que a filha pode fazer? Se afasta. Mas se afasta como? Você mora com a sua mãe? Não mais. Ok? Então, você não precisa conviver com a sua mãe. Mas a não convivência, por mais que tenha gratidão e toda essa parte, não existe a possibilidade de conviver entendendo que ela é assim e tá tudo bem e tem um amor genuíno, e quando tem a dor ou coisa assim, aí se afasta? Você consegue fazer isso? Eu já estou conseguindo ver essa possibilidade. Então, é isso. É isso, Letícia. Se afasta daquilo que te incomoda, que não é saudável. É dela. E ela não vai mudar. Uhum. Você não pode nem querer que ela mude. Então você dá uns passinhos para trás e cuida da sua vida. Só que quando você traz essa questão, é muito mais profundo do que isso. Se você conseguisse, você não traria essa questão aqui. Uhum. Eu queria mesmo entender como isso é para Bert Hellinger, para essas coisas assim, como que é essa construção desse perfil sobre os filhos e assim por diante. Não te interessa. Nada sobre a sua mãe se te interessa. Percebe, Letícia, quando você quer saber mais, quando você quer resolver alguma coisa, então você não conseguiu se afastar. Uhum. É isso. Mas o afastar seria a solução? Uma solução bem saudável. Cuida da sua vida. O que vai ter mudado na mãe? O que te parece isso? É um caminho. Não é o que eu quero seguir Desculpa, não te ouvi, Letícia. hoje. É um caminho. Faça. Faça. E sabe como você vai fazer isso, Letícia? Com dificuldade, com sentimento de culpa. Sim. E talvez por isso você ainda não consegue. Ainda é difícil para você. E não tem nada errado com você. Realmente é difícil. Vai exigir muito de você. Tá bom. Mas você sabe. Você sabe no teu coração que para você ser saudável, você precisa seguir a sua vida. Uhum. E deixar a sua mãe. Mas o seu coração, no seu amor cego de filha, ainda não consegue.
Por isso eu te digo, Letícia, é um tema bem profundo de a gente conversar muito. E você não está errada. Tem milhares de pessoas, assim como você, que gostariam de fazer algo diferente, mas ainda estão amorosamente presos à mamãe. Uhum. Na vontade de mudar a vida dela, de que a vida dela fosse melhor, de que ela fosse diferente do que é. E isso não é fácil. Imagine, posso fazer um pequeno exercício com você, que a gente já está terminando aqui pelo nosso horário, faz um pequeno exercício. Fecha teus olhinhos um pouquinho. Isso. Imagine uma cena em que você está diante da sua mãe, você vê a mamãe, vê você, um cenário que está você, a mamãe, mas não muito pertinho, vocês estão alguns passos afastadas. Pode ser? Sim. Isso. Então, um primeiro movimento é a tua gratidão. Uhum. Então, no teu coração, olhando para sua mãe, você agradece. E você agradece pela vida e por ela ser exatamente como ela é. E agora, Letícia, você se vira de costas para ela e você dá alguns passos adiante. Consegue ver isso na imagem? Não. Exato. Pode abrir teus olhinhos. Percebe? É o teu amor. Uhum. É assim. Obrigada, Letícia. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito bem, gente. Então, tem um xizinho aí, Letícia, do lado. Tem que clicar num X. Isso. Então, gente, eu agradeço aqui a participação de vocês todos. E no próximo mês, na segunda-feira do mês, a gente se encontra de novo. E sejam todos muito bem-vindos, convidados a conhecer a nossa comunidade de estudos. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, gente.